A cúpula comunista da China age nas trevas. Presidentes sumiram ou morreram sem se saber por quê. Só há rumores e análises inconcludentes, inclusive de uma eventual crise de saúde do ditador e luta pelo poder. Agora Xi expurga a cúpula militar e política que ele nomeou, evidenciando que a fratura no poder leva o ditador a exterminar seus desafetos. Em total, 9 altas patentes militares nas quais confiava para invadir Taiwan. Seus expurgos seguem a sinistra tradição de Stalin na URSS e de Mao na própria China para aterrorizar o país e consolidar a autoridade despótica sobre um império imenso corroído por escuras forças igualitárias ávidas de poder, corrupção e crime. CFR. Na década de 1930, o grande expurgo de Stalin eliminou 70% do Comitê Central do Partido Comunista Soviético e mais da metade dos 1966 delegados do Congresso de 1934. Grandes setores da liderança militar soviética foram executados. O comunismo mata os próprios apoiadores, disse Stephen Hawking, membro sênior da Hoover Institution e autor de 2 volumes de uma biografia planejada de Stalin em 3 livros. Pessoas que não vacilam em sua lealdade são, ainda assim, alvo do regime em sua paranoia e seus paroxismos. A campanha de extermínio de Xi não é tão assintosamente sangrenta nem tão abrangente quanto a revolução cultural de Mao que massacrou em locais públicos ou fez desaparecer a maioria de seus tenentes, incluindo o próprio pai de Xi, Xi Zongsun. Em 2024, o Partido Comunista disciplinou 889 mil membros, incluindo 73 em nível provincial, ministerial ou acima, segundo estatísticas oficiais. Desde o final de 2022, cerca de 10% do Comitê Central do Partido, seu principal órgão decisório, foi expurgado, afastado ou ausente de reuniões importantes, estima o cientista político Guo Guan, de Stanford. As Forças Armadas foram as mais afetadas. Pelo menos 45 oficiais do Exército de Libertação Popular e do Complexo Militar Industrial da China foram afastados desde 2023, segundo a Fundação Jamestown. 2 ministros da Defesa foram acusados, no mesmo dia, em 2024, de corrupção e de atos que constituíram uma traição a Xi. Tudo isso aconteceu depois que Xi garantiu um 3º mandato em 2022 e preencheu as posições de liderança com seus aliados. Por que ele não consegue parar? A paranoia é um dos principais motivadores. Em regimes autoritários, o controle sobre as forças militares e de segurança é existencial, disse Hawking, da Hoover. Mas mesmo os fiéis ao partido desenvolvem seus próprios interesses e conexões, o que representa riscos para o líder. Xi, como outros líderes autoritários, enfrenta o imenso desafio de controlar um vasto sistema que excede em muito o alcance de sua conexão pessoal, disse Hawking. Xi teve que reorganizar, expurgar, colocar autoridades umas contra as outras e manipular rivalidades. Minha questão não é que Xi Jinping esteja em apuros, disse Hawking. A questão é, sim, as dificuldades que qualquer um teria para administrar um sistema tão grande. De Stanford, vê um ciclo recorrente em Stalin, Mao e agora Xi. Expurgos políticos seguem falhas de governança e centralizam ainda mais o poder. O grande expurgo de Stalin ocorreu após uma fome terrível que suas políticas ajudaram a causar. A Revolução Cultural de Mao ocorreu após a Grande Fome da China, resultado de decisões desastrosas do líder. A campanha atual de Xi segue os desastres da Covid-0, medidas econômicas regressivas e movimentos contenciosos de política externa. Há uma relação crescente e mutuamente reforçada entre o poder altamente centralizado e os desastres de governança, disse Wu. O elo fundamental entre as falhas de governança e a consolidação ainda maior do poder por parte de um ditador é o expurgo. Em outras palavras, quanto pior a governança, maior o expurgo, e quanto maior o expurgo, maior o controle. Wu chama esse ciclo de lógica stalinista. Uma distinção entre o governo de Stalin e o de Xi é que a vasta maioria dos russos sob Stalin, por medo e convicção, acreditava que ele estava protegendo o país e defendendo o comunismo. O mesmo pode ser dito sobre Mao, mas provavelmente não sobre Xi. Ninguém prevê o fim do governo de Xi. Mas as especulações sobre sua permanência no poder podem ser um sinal do aprofundamento das tensões entre ele e a elite do Partido Comunista. Seus expurgos e os problemas econômicos da China estão se aproximando. Se isso continuar, poderá levar as elites do partido a acreditar que não será Xi quem cairá, mas o próprio partido, disse Cai. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, vê potenciais brechas e tenta explorá-las. Em maio, 2 vídeos de recrutamento em mandarim direcionados a autoridades chinesas foram divulgados pela agência. À medida que eu subia na hierarquia do partido, vi os superiores caírem repentinamente em desgraça, narra um oficial fictício do partido em um dos vídeos.
Agora percebi que meu destino é tão precário quanto o deles. O novo modelo de totalitarismo de Xi Jinping entra em conflito com o modelo de capitalismo clientelista favorecido pelas elites do PCC sob os dois antecessores, Jiang Zemin e Hou Jintao, disse Wu, de Stanford.